Nesse tutorial, eu vou mostrar a vocês como configurar o parâmetro da etiqueta. Assim que você perceber que o tamanho das suas etiquetas não está em conformidade na hora da impressão, você precisa fazer os seguintes passos. A gente sempre acessa o Pérgamo a partir do menu aqui que está nesses 3 pontinhos aqui. E aí, a configuração de etiquetas, ela está dentro de parâmetros. Então, você aciona aqui o item parâmetros. Quando você clicar, ele vai aparecer aqui, ó, unidade de informação. E aí, ele vai dizer o que é permitido você alterar dentro da sua unidade de informação. Então, você vai clicar aqui em etiquetas. Aí ele vai abrir para você uma nova tela. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar aqui no código qual é a escola a que você pertence. Então, se você não souber exatamente qual é esse código, você clica aqui em pesquisar e aí você digita lá a EMF que você está. EMF Adão, que eu estou aqui com essa sigla, Adão Benezar. Ó, ele aparece aqui para mim. Então, agora eu vou alterar a etiqueta da EMF Adão Benezar. Então, eu preciso definir aqui qual é o modelo de etiqueta que eu quero alterar o parâmetro. A gente está utilizando a 61, que é composta com lombada invertida. Sempre esse código de etiqueta que a gente utiliza. Aí, quando você clicar aqui, já vai aparecer os parâmetros que ele está aqui. Da margem superior, da margem inferior, margem direita, margem esquerda. E se você não souber qual é a margem que você precisa alterar, a imagem aqui embaixo, ele vai dizer qual código corresponde a que pedaço de etiqueta. Por exemplo, a margem superior aqui corresponde a essa partezinha que vem antes de começar a impressão da etiqueta propriamente dita. Então, aqui ele vai te mostrar que espaçamento que você vai precisar. Então, se a sua etiqueta estiver imprimindo antes, começar a impressão antes do local correto, aí você tem que aumentar a margem superior. Se quando ele imprime, ele começa a imprimir no lugar certo, mas quando ele terminar lá no fim, ele imprime além do espaçamento que ele precisa, aí você pode ou diminuir a altura da etiqueta ou diminuir aqui a margem inferior. Então, essa alteração aqui vai depender do tipo de problema que a sua etiqueta está apresentando. Uma outra informação fica aqui nos complementos. Ó, normalmente, a gente tem aqui um modelo do que a gente normalmente deixa na impressão de etiqueta, que é o número do exemplar, que é o número o código do exemplar, o número do exemplar, a rubrica da unidade de informação. Então, isso tudo tem que estar marcado para quando você for imprimir a etiqueta, você ter todas as informações disponíveis ali. Então, isso você tem que configurar aqui, marcar, né? Só selecionar quais desses itens aqui você precisa que apareça na sua etiqueta. E aí eu quero lembrar que existe uma marcação padrão. No manual do Pérgamo, ele vai dizer quais dessas marcações são obrigatórias. Você não pode simplesmente colocar aqui ou tirar alguma informação que seja uma informação padrão de rede. O que você pode fazer a mais é colocar lá rubrica do tipo de obra ou rubrica da instituição. Aí você vai definir, se for algo a mais, tudo bem. Agora, não pode faltar informação que realmente está sendo disponibilizada aqui. E aí, configurou tudo certinho? Nesse caso aqui, eu não vou configurar, né? Porque já está configurada para o tamanho da etiqueta da Escola Adão Benezar. E aí, acertou tudinho, você clica aqui em alterar. Aí, quando você clicar em alterar, ele vai dizer alteração realizada com sucesso. E aí, você retorna lá na catalogação
na parte de etiquetas, e aí você faz novamente uma impressão de etiquetas, né, avulsas que a gente está utilizando, para você saber realmente se foi alterado e se está satisfatório. Lembrando que você alterou o padrão da etiqueta 61. Aqui você tem que clicar na etiqueta 61 para realmente saber se esse padrão foi alterado ou não.